Olá, pessoal. Boa noite a todos. Bom, hoje então vamos dar início aí ao nosso encontro de hoje. Temos aí a minha amiga Ana Caroline. Ela faz graduação em agroecologia e ela veio conversar aqui um pouco com a gente, falar um pouco mais sobre o curso e também aproveitar para a gente já ir juntando algumas coisas que a gente vem aprendendo aí na parte de ecologia, né? Então, Ana, fique à vontade. Nossa, assim já. Ninguém tem pergunta assim, só para eu dar uma começada. Alguém já ouviu falar de agroecologia? Sabe do que se trata? Não? Tudo bem que semana passada eu já falei um pouco, mas fora isso. Acho que ela podia começar explicando um pouquinho, né, do que ela faz, de que área que ela quer, de como é a faculdade, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Para mim é uma coisa nova. Eu não sei se você já estava aqui quando eu falei que eu caí de paraquedas no curso. Não tava. Então, essa é uma história que eu conto, porque até então, quando eu estava na escola, eu queria veterinária. E aqui na nossa cidade tem a USP, né, que é de agrárias, que tem veterinária. Mas eu fiquei por um ponto, fiquei muito puta. Aí no Enem, eu tava querendo colocar ou em Minas ou no Rio, só que era muito longe. Na época, minha avó não tava. Oh, caralho. Na época, minha avó ela não tava muito bem de saúde, aí eu não queria ficar longe. Aí o que eu acabei fazendo? Aqui do lado tem uma outra cidade que tem a UFSCar, que é só de ciências agrárias. Tem agroecologia, agronomia, biotecnologia. Aí à noite tem química, física e biologia, tudo voltada para ciências agrárias. Aí o que eu fiz? Nos últimos segundos do SISU, eu entrei lá, eu lembro que faltava 40 minutos para fechar o tempo. Coloquei a faculdade mais perto, que era o UFSCar de Araras, o primeiro curso que estava em ordem alfabética, primeiro curso da lista, e foi. Aí depois que eu fui procurar sobre o que era o curso, e eu acabei gostando bastante. Eu sempre tive, desde que eu era pequena, eu sempre gostei muito de meio ambiente, de coisas de preservação, essas coisas. E aí, conforme eu fui crescendo, eu fui me interessando cada vez mais. E como meu namorado, que eu tô aqui na casa dele, não sei se vocês vão ver ele passando aqui, já falei pra ele não entrar pelado. A gente tá no sítio, ele mora no sítio, meu sogro é produtor, então eu já tinha, assim, mais contato, aí eu acabei gostando do curso. Minha ideia era pedir transferência para USP, para veterinária, mas no fim eu acabei ficando por lá e estamos aí, né, quase se formando. Aí, nesse final agora, acho que foi ano passado, ou ano retrasado, acho que foi no terceiro ano que eu tive a matéria de fitopatologia. Ela é voltada para estudo das doenças de plantas. E eu gostei muito, tô terminando minha segunda iniciação científica no assunto. Pretendo seguir essa linha de trabalho, pretendo fazer meu estágio lá na Exalc, em Piracicaba. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar, não sei. Que é da USP de Ciências Agrárias. E eu quero fazer meu estágio no laboratório de lá e pretendo trabalhar em laboratório, né? Não sei se vai dar certo, não sei como vai ser, porque tudo pode mudar. E é isso. Aí, se vocês quiserem, eu posso falar um pouco das minhas iniciações científicas. A minha primeira foi da planta azedinha, eu não sei se vocês já ouviram falar. Ela é uma punk, uma planta comestível não convencional. E o meu gato comeu tudo. Deixei tudo em cima da mesa, os vazios. Minha gata foi lá e comeu tudo. Acabou com a minha iniciação científica. Mas, enfim, ela era sobre ela. Agora, deixa eu procurar, que eu não vou lembrar agora sobre o que era. Mas, a minha segunda iniciação científica, que é essa que eu estou terminando agora, vai ser o meu TCC. Ela é sobre a antracnose, que é uma doença da soja. A antracnose ela pode acontecer em várias
em vários tipos de planta. Eu estou estudando agora a que acontece na soja, ela é causada por um fungo. E o meu estudo, a fitopatologia, principalmente da agroecologia, a gente não curte usar agrotóxicos, produtos químicos, essas coisas. Então, a gente faz tudo que a gente pode, que a gente estuda, é voltado para controle biológico, coisas naturais, alternativas, essas coisas. Então, o meu trabalho era estudar a ação do óleo essencial da pimenta rosa no desenvolvimento desse fungo. Então, eu fiz várias vezes o trabalho no laboratório, vários tipos, né? Eu não coloquei. Teve uma vez que eu misturei com o meio de cultura, outra eu coloquei por cima só, outra eu coloquei num papelzinho filtro, que ele fica em cima da tampa, assim, a tampa da placa de Petri, ele fica colado por dentro, na parte de cima, então era o efeito praticamente só das substâncias voláteis, que ele não entrava em contato direto com o fungo. E teve mais uma, que agora eu também não lembro, mas eram 4 tipos, e aí a conclusão foi que realmente ele ajuda a controlar, sim. Então fica aí uma alternativa, né, para os fungicidas que o pessoal utiliza. É um lugar, é uma coisa fácil de se obter, mais barato, melhor para o ambiente. É isso. Então, eu acho a agroecologia muito interessante justamente por causa disso, né? Porque nosso sistema, assim, ele tá viciado em respostas rápidas, vamos dizer assim. Então, tem um problema aqui, joga remédio, tem um negócio ali, joga agrotóxico, planta ruim, arranca ela, sei lá. E essa perspectiva da agroecologia, pelo menos eu vejo como uma coisa a longo prazo, assim, né? E principalmente sustentável, né? Porque se a gente pensar, tipo, essas coisas de agrotóxico e tal, a monocultura também, né? Que acontece? Fode Sim. tudo, né? Então, assim, as próximas plantações vai perdendo a qualidade, né? Eu acho que é meio que isso, né? A monocultura, o que acontece? Porque no ambiente natural, Primeiro, peraí, a monocultura é uma plantação de uma coisa só. Tipo, isso, uma plantação de só eucalipto, só isso, soja, só que é o que cana-de-açúcar. mais predomina hoje em dia. É o que mais predomina hoje em dia. Hectares e hectares de soja, ou de cana, ou de laranja, ou de eucalipto. É monocultura, é uma coisa só. Aí o que acontece? O ambiente natural, ele tem a própria biodiversidade, tanto de planta quanto de animais, de fungos, de bactérias do solo, micro-organismos, essas coisas. E da fauna também, de pássaros que vão lá, em cada tipo de planta tem um animal que vai lá, um pássaro que ajuda na polinização, uma abelha. Então, o que vai acontecendo? Quando você tira isso e coloca só um tipo de planta, é muito desvantajoso, tanto para a planta quanto para o meio ambiente, porque é o que acontece. Você perde a grande maioria da biodiversidade daquele lugar. Você não tem, tipo, o pássaro que vai pousar numa jabuticabeira, ela não vai lá na plantação de cana, entendeu? Então, você começa a criar naquele lugar só aqueles tipos de micro-organismo, aquele tipo de fauna, só aquilo no solo, e isso vai empobrecendo. E o que pode acontecer? Toda planta tem a praga, e a praga tem o predador natural. Só que se você soca agrotóxico nela e só tem aquela planta lá, pode acontecer de aparecer um animal, uma praga resistente a esses agrotóxicos, ou seja, ele vai colocar o produto lá, mas os animais não vão morrer. E como só tem aquilo na área, ele vai devastar a área. Já era, todas as suas plantas de cana, a sua monocultura já era. Então, tipo, é uma grande desvantagem. Mas é muito difícil fazer as pessoas entenderem isso, porque elas acham que se você colocar outras plantas na área junto, ou se você pegar e começar a utilizar alternativas para controle
Tipo, um dos controles biológicos é você inserir o predador natural daquela praga na área, para ter um controle natural. E tem gente que acha que isso vai acabar tendo mais custo do que um produto químico, e é justamente o contrário. Então, no fundo, né, quando a gente for analisar assim, alguém pode pensar assim, para que eu vou tirar X metros quadrados de cana para plantar outra coisa? Então, É exatamente isso que eu eles vou pensam. perder dinheiro, né, vamos dizer assim, tipo o soja, né, vou perder, tipo, Sim. vou produzir menos soja. Mas qual que é o lance, né, galera? A gente sabe que, assim, que nem o Brasil, mas nossa, o Brasil, celeiro do mundo, ele alimenta o mundo, não sei o quê. Só que é um dos países que estão com problemas de fome. Tipo, então, assim, para quem que a gente está produzindo, né? Tipo, por que a gente produz milhares e milhares de toneladas de soja e a gente, tipo, ainda tem fome no país, né? Então, no fundo, se vocês forem ver, assim, quem alimenta, né? A gente mesmo é a agricultura familiar, que é justamente essa agricultura mais sustentável e tal, né? Uhum. Mas é que é isso, é a grande dificuldade, né? Porque, tipo, que quem comanda mesmo, né, são esses grandes fazendeiros, grandes empresas e tal. E para eles é extremamente vantajoso. E para eles não importa se, tipo, daqui a um tempo não vai ter mais solo, tipo, o cara vai pegar todo aquele dinheiro que ele acumulou, vai investir em outra coisa e vai continuar ganhando dinheiro. Para ele, foda-se, deixou para trás, né? Mas para quem ficou se lascou, né? E aí, só comentando um pouco do que a Ana falou, Cabe mais um aí? Pode entrar. o... Falou que pode entrar. Vem, bebê! Oi, fala. Não, é só comentar que você está falando da perda de biodiversidade, né? E aí, só conectar um pouco com as aulas, é daquele lance que eu comentei, galera, sobre nicho ecológico, né? Então, se você tem uma área lá com diversas árvores, diversos tipos de ambiente, você tem diversas espécies que vão ocupar esses ambientes, né? E aí, quando você substitui por um tipo de ambiente só, apenas uma parte daqueles organismos que viviam ali vão conseguir sobreviver, né? Então, você tem uma redução dos nichos, e aí, com isso, uma redução de organismos que vão ocupar eles. E aí gera toda uma cadeia de problemas. E aí a alternativa é justamente. Eu queria perguntar, Ana, agora aproveitar que você está aqui, diferença de agroecologia e agrofloresta, ou tipo, agrofloresta dentro da agroecologia, ou tipo, é outra coisa? Você já ouviu falar disso? Você fala de curso? Não, porque assim, eu sempre vejo assim pela internet com a galera, o importante é, tipo, fazer, né, agroecologia e agroflorestas e tal, A investir gente, nisso. a gente estuda bastante sobre isso. A agrofloresta, ou chamada de sistemas agroflorestais. Ele é um tipo de sistema de produção que tenta ao máximo deixar perto do que é naturalmente. E por isso que chama agrofloresta, que é tipo uma floresta, entre aspas, só que produz, entendeu? Então, num lugar você vai lá, tem banana junto com limoeiro, essas coisas, sabe? Hortelã, são várias coisas diferentes, que é para dizer que tem biodiversidade, como se fosse uma floresta natural, só que ela serve para produção. É mais ou menos isso, assim, simplesmente falando, é isso. Só que tem todo um estudo para você ver qual planta que vai bem junto com outra, porque às vezes pode ter competição, aí uma planta não deixa a outra crescer, não deixa a outra produzir, pode ter problema entre várias coisas assim sobre a fauna que eles vão atrair. Então é isso. Às vezes uma planta pode ser produzida em um solo e a outra não, aí você não vai poder colocar as duas juntas no mesmo solo porque uma não vai dar certo. Então elas têm que conversar entre si. Tem que ser bem pesquisado isso antes de ser feito. Também tem que ver o espaçamento que você vai querer plantar, porque as plantas elas ocupam diferentes espaços. Uma pode que vai ter competição. Então, se ela for muito grande, você colocar perto de outra planta que não vai crescer tanto, essa planta que é gigante, ela vai pegar muito mais água do solo.
do que a outra e a outra não vai crescer. Isso é a mesma coisa com micro-organismo, com micronutriente, essas coisas. Por isso que é mais fácil plantar soja. Exatamente. Só que aí o solo vai empobrecendo com o tempo, né? E o pessoal vai socando adubo, vai socando corretivo, mas o certo é deixar esse solo descansar. Eu tenho uma dúvida. A questão do plantio orgânico, né? Que assim, os de agrotóxicos e tal. Será que vai ser uma alternativa do futuro? Vai virar uma alternativa mais, assim, usável? Porque hoje em dia, assim, tem, mas o que tem é caro e é difícil de encontrar. Pelo menos é o que eu vejo aqui no Brasil. Eu acho que isso de alimentos orgânicos é muito difícil de encontrar em alguns lugares e é caro, né? Não é acessível para a população. Então, os ricos se aproveitam do alimento orgânico e o pobre que se lasca com câncer e tudo que vem dessa bichada de agrotóxico. Então, o produto orgânico, ele, na verdade, a produção dele é mais barata que o produto convencional. Porque ele tem, tipo, todas as etapas, só que aquela parte do valor gigantesco que é gasto com produto químico não tem. Então, tipo, não tem esse gasto. Na verdade, a produção dele é mais barata. O que acontece é que a grande maioria da produção é convencional e acaba caindo o preço. Então, como tem pouca oferta de produto orgânico, o preço dele vai subir. É por isso que é caro. Então, mas eu acho, pessoalmente, que não sei se a gente vai ver isso acontecer, mas a ideia é a produção orgânica começar a aumentar, porque o mundo está indo para um lugar que não vai ter volta. Não tem mais solo suficiente, o pessoal quer desmatar para plantar? Não, porque não vai ter mais floresta. A gente não vai, sabe? É uma alternativa que, se não vai por bem, vai ter que ir por mal. Porque a gente não vai chegar um tempo que não vai ter mais como fazer uma produção convencional. Então, exatamente. Aí essa questão do desmatamento é importante, né? Porque é um dos argumentos assim, mais usados, vamos dizer assim, é justamente isso, né? De tipo, mas se a gente não desmatar, a gente não vai conseguir produzir e vai todo mundo morrer de fome. Meu amigo, Só que todo mundo já tá morrendo de fome já. Qual é o problema? O pessoal desmata por quê? Porque a área que ele está usando, o solo que ele está usando, ele está exaurindo a capacidade até um ponto em que não dá mais para recuperar. Então, se ele tivesse feito o plantio, o uso correto desse solo, não precisaria ter o desmatamento. Além disso, o pessoal, ele, ao invés de investir no aumento da produtividade por área, que não precisaria desmatar, você produziria mais na mesma área? Não, é mais fácil abandonar aquela área que vai ficar estéril, não vai servir mais para nada, e desmatar. É mais fácil, é mais barato para eles. É tudo questão de consciência. Alguém quer fazer alguma pergunta ou adicionar alguma coisa? Mas assim, não existe exatamente faculdade para isso, para estudar a terra, para analisar quando se planta, quando não planta. Eu sei que na época da própria Idade Média, né, o pessoal tinha aquele ciclo de plantio, né, não plantava tudo. Por que essas bênçãos, esses grandes produtores não levam isso em consideração e vão desmatar? Sendo que há estudos para isso, há profissionais para isso, há cursos disso, né, de como aproveitar melhor a terra e de forma mais sustentável. Porque eles querem dinheiro. Não, eu não tô zoando, eu tô falando sério. Essa é a resposta certa para sua pergunta. Porque você tá tão indignada quanto eu, porque tem estudo realmente. Só que o que acontece? Quando aconteceu a Revolução Verde, que veio aquele pacote tecnológico de mecanizar, e monocultura, e produtos químicos, e não sei o quê,
isso se tornou convencional, só que o convencional, na verdade, é a produção orgânica, porque é o que veio desde a pré-história. A pessoa não tinha produto químico naquela época. Essa seria a convencional. Só que com o pacote tecnológico da Revolução Verde, enfiou na cabeça dos produtores que se eles não fizerem assim, não vai dar certo. É isso que eu estava falando, eles têm um problema em quebrar esse paradigma de que se ele passar por uma produção agroecológica ou orgânica ou começar a utilizar alternativas de controle biológico, ele acha que ele vai estar perdendo dinheiro. E não é, justamente ao contrário. Se ele, por exemplo, usasse, ao invés de fazer a monocultura, ele conseguisse consorciar pelo menos 2 culturas juntas, ele poderia ter o custo dobrado, entendeu? E na cabeça dele, não. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tanto que o nosso, assim, uma das nossas tarefas como agroecólogos é levar a informação até as pessoas, porque em uma das matérias que eu estudei, eu vi que o caso de suicídio entre produtores do Rio Grande do Sul é gigante, porque eles não conhecem outras alternativas. O vendedor de agrotóxico vai lá, enche a cabeça dele para ele comprar, ele faz dívidas que ele não consegue pagar e ele se mata. Ele entra numa depressão e se mata. Então, por isso que a agroecologia, ela não é só planta e solo e essas coisas, ela tem a parte social, a gente tem filosofia, tem sociologia, tem tudo isso. É um pilar, assim, que é a parte social, a parte econômica, tudo junto. Como já diria o grande Chico Mendes, ecologia, né? Sem luta de classes é a jardinagem. Então, se a gente está aqui fazendo uma luta ambientalista, se a gente não falar sobre essa perspectiva, né, social, aí a gente está enrascado, porque senão a gente fica sempre nas mesmas soluções, né? Por exemplo, todo mundo fala do lixo na praia, tipo, como que a gente resolve esse problema? É só conscientizar as pessoas a não jogar lixo na praia. Aí, ou no melhor dos casos, é só falar para as pessoas, tipo, nem comprarem o plástico, né? Na real, a gente tem que falar para as pessoas nem produzirem a porra do plástico. Não deveria existir o plástico, entendeu? Tipo, Mas único, né? o grande problema são essas duas coisas. Tem as grandes empresas produtoras de produtos químicos, de adubo, de insumo, que querem vender, e elas, tanto tempo disso, desde a Revolução Verde, elas colocaram isso como o certo na cabeça das pessoas, e agora essas pessoas, esses produtores, até os pequenos produtores, eles, na cabeça deles, eles têm que fazer assim. Então, tem dificuldade de você fazer ele entender, de quebrar esse paradigma que ele já está acostumado, que muitas vezes vem do pai dele, do avô dele que fazia desse jeito, e ele, por que ele tem que mudar, por que ele precisa mudar, entendeu? É isso o problema. Não é questão de ter estudos. A informação tá aí já, e a gente vê como é que a gente tá no mundo hoje. Todas as informações estão aí, só que o problema é que tem 70 mil vezes mais fake news do que. É o que eu falei. Provavelmente, às vezes, a gente não vai nem chegar a ver essa mudança. Inclusive, um professor, uma matéria que eu fiz esses tempos, ele falou que a gente está numa perspectiva que é mais fácil a gente enxergar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Realmente. Eu tenho uma parte assim das sementes transgênicas. Vocês também estudam essas partes lá? Sim. Porque, nossa, pra mim é muito complexa essa parte. Que é muita loucura esse negócio de semente transgênica. Ai, olha, a semente transgênica, minha filha, até pra mim é difícil, viu? Complexo! É porque a professora que dá esse tipo de matéria, ela já é uma professora assim que eu não gosto, entendeu? Porque ela é bem daquele jeito.
Mas, assim, qual é a sua dúvida? Você quer saber o que são as sementes transgênicas? Então, é mais nessa parte de beleza. A gente plantou ela. Dá para plantar ela e utilizar os métodos com não agrotóxicos também, que tipo, fica de boa? É melhor ou tipo. Que eu sei que elas dá para usar mais agrotóxico, mas aí eu fico pensando, mas se você fez uma planta bonitinha, se fizer os métodos sem agrotóxico, fica melhor? Não, 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 nada com agrotóxico é melhor. Tira isso da Não, sua não, cabeça. sem ele. Não, então é o seguinte, primeira coisa, você sabe o que é um transgênico? Sim. Como é feito? Então, a ideia do transgênico surgiu com o melhoramento genético. Ou seja, tem uma planta que eu quero plantar, só que ela sofre com tal doença, ela é muito suscetível. O que eu faço? Vou lá na outra planta que ela tem bastante resistência, pego esse gene de resistência dela a essa doença e coloco nessa planta que era suscetível. Aí, na teoria, ela fica maravilhosa, perfeita. Só que plantas transgênicas, a gente não usa a semente dela para plantar de novo. Então, o grande problema dos transgênicos é que eles são feitos por empresas. Então, o que É, que acontece? Você é obrigado a ficar na mão da empresa. Então, por exemplo, tem sementes que, tipo, ela só vai nascer se você jogar um produto que a mesma empresa vende. Então, tipo, o problema também é esse, né? De, tipo assim, tem algumas culturas, né? Que acho que a cana é meio que assim, tipo, você corta a cana, joga de novo na terra, nasce. O transgênico, ele não deixa você brincar com isso. Tipo, a planta vai lá, produz e ela morre, você tem que comprar a semente de novo. é, Então, na real, o problema do transgênico é justamente esse, de, tipo, de você ter que ficar na mão, né? Você fica refém das empresas. E fora que muitas muitas plantas justamente tipo funcionam, vamos dizer assim, é justamente por agrotóxico, que para mim já é uma grande contradição, porque eu penso que, bom, se a pessoa for fazer um transgênico para tornar a planta mais resistente, é justamente para não usar agrotóxico. é. E eles fazem justamente o contrário. Uhum. Porque o que acontece? O transgênico ele é produzido em laboratório. Se eu vou pegar um gene de uma planta e colocar na outra, isso não vai acontecer naturalmente. Então, se essa planta ela se reproduzir, a semente dela, se não for estéril, se ela funcionar, a planta já não vai ser igual à mãe, a planta mãe. Ela vai ter por causa da variabilidade genética. Ai, obrigada. Nossa, eu não sabia disso de que não dava para utilizar a semente da planta. Obrigada. Nossa, e o pior é que. Falei, Fabi. Esse mito de que alimento transgênico faz mal é justamente por essa questão de ter que usar o agrotóxico? Não. Porque tinha uma discussão muito grande assim, na minha escola. Meu professor de biologia falava que o alimento transgênico não fazia mal, e meu professor de educação física falava que a gente tinha que correr de alimento transgênico. E aí ficava os dois debatendo, assim. Não, não. Eu pessoalmente acho que não tem nada a ver com esse negócio de agrotóxico. O que acontece é que o transgênico ele é um aperfeiçoamento do melhoramento genético, né? Só que o que acontece? O grande problema dele é que a gente não sabe se vai ter efeito na saúde humana a longo prazo, porque o estudo dele é relativamente muito recente. Então, esse é o problema. Os agroecólogos, a gente estuda no curso, só que muita gente não gosta de transgênico. Por quê? Porque não é algo natural. Principalmente os mais radicais, assim, o pessoal da agroecologia. Eu sou meia a meia, assim. Tem coisa que eu curto, tem coisa que eu acho que não é necessário, entendeu? Aí, mas tem gente que não gosta porque justamente não é natural. Mas o problema é que a gente não sabe os efeitos dele a longo prazo na saúde humana. Porque você tirou o gene de uma espécie e colocou na outra, entendeu? Porque mutações podem ocorrer naturalmente, mas isso não é natural. E Entendi, sim, obrigada. Agora,
o problema do agrotóxico, eu poderia falar para você sair correndo de todas das comidas que você come. Porque tudo tem, é muito difícil, assim, se você não compra um produto orgânico que é certificado, que tem o selo de orgânico, que ele foi feito daquele jeito, ele tem, muito provavelmente, o arroz, o feijão, salada, tudo. Então, se eu te falar que agrotóxico realmente faz mal, tá? Então, aí você ia ter que parar de comer tudo. Só voltando um pouco à questão do transgênico, é o mesmo rolê do desmatamento, assim, tipo, a solução, vamos dizer assim, transgênica tipo, a gente tá tratando sintomas, a gente tá tratando a doença, né? Tipo, beleza, é ótima a pesquisa nessa área, tipo, só que justamente, tipo, não é né, pelo menos não parece, tipo, uma pesquisa para que nem a Ana tinha comentado de deixar você aumentar a produção por metro quadrado, né? Tipo, não, é só para não sei lá por quê, tipo, para deixar a planta maior, só tipo, agora, nossa, realmente, agora eu tenho mais soja, mas tipo, o que isso vai gerar? É. A gente ainda vai ter aula de impactos ambientais, aí vocês vão ficar mais tristes. Esses dias eu estava lendo que a soja, por causa do transgênico, né? Eu acho que era do transgênico, tá? É que o transgênico não é a mesma coisa que um melhoramento genético convencional. O transgênico, ele é mais rápido. Que você pega o gene que você quer e coloca na outra planta. O melhoramento genético convencional é aquele que você pega duas plantas que têm as características que você quer, aí você cruza. Aí você planta a semente dela, aí você seleciona melhor, aí você cruza, entendeu? Você vai fazendo assim, então dura vários anos. Mas com a transgenia foi possível começar a plantar soja no cerrado. E não era possível por causa da latitude, por causa do período de sol, acho. Não lembro direito. Aí, o que acontecia? Acho que ela não dava. Enfim, mas assim, é um benefício, entendeu? Que agora o pessoal lá consegue plantar, consegue fazer as coisas, tudo. Então não tem só coisas ruins. É algo. Por isso que eu falo que eu não sou radical, entendeu? Você tem que entender os dois lados. Mas agrotóxicos eu sou radical, não usem. Não bebam. Não bebam. Não, gente, é sério, tem gente muito sem noção, os caras não têm informação nenhuma. A pessoa, você imagina aquele produto azul, roxo, rosa, neon, um negócio radioativo, entendeu? E a pessoa lá misturando com a mão, sem luva, vai lá, come a unha. Você acha? A pessoa faz isso. Você acredita? Por falta de informação. O agrotóxico, o pior é isso, ele não traz benefício realmente quase nenhum, porque ele prejudica o produtor, tipo, que é o mais prejudicado, que está em maior contato com isso, prejudica o consumidor que está comendo aquele negócio, e ainda, tipo, não é só o consumidor assim, né? Tipo, os descendentes do consumidor também, tipo, podem ter consequências, né? Então, É que ele tem uma vantagem para os produtores, que é que ele é meio que imediatista, né? Os caras, eles não querem fazer a transição agroecológica justamente porque tem um tempo de adaptação da cultura. Então, tem o tempo que você vai produzir menos, tudo mais, mas depois vale a pena, entendeu? E na cabeça deles, não, porque eles são imediatistas. E aí, o que acontece? A pessoa usa o mesmo produto por muito tempo, no mesmo lugar. Depois de um tempo, vai começar a aparecer a praga resistente. Você vai selecionar as pragas resistentes e elas vão se multiplicar. Aí o que acontece? Ele vai lá e compra outro agrotóxico, porque aquele já não está funcionando. Viu como é importante? Às vezes eu assisto aquele programa de rural da Globo, né? Às vezes quando a gente acorda muito cedo, não tem o que fazer, ao invés de olhar pro chão, Agroepop. olha,
E, meu, vira e mexe, passa um monte de praga que tá assolando, não sei das quantas, plantação tal, ninguém mais sabe o que fazer, e que não sei o que não sei o que, ou se não a doença da laranja. Gente, é muito louco. E assim, isso de agrotóxico fazer mal, a maioria de alguns produtores, eu acredito, não sei, suponho que a maioria é agricultura familiar, e é uma coisa de tradição de família. E é uma coisa que eles estão há anos sabendo como cultivar aquilo, mas não sabem o risco que aquilo, que o agrotóxico traz, mesmo tendo anos de informação em relação ao cultivo. Foi o que eu falei. O cara, ele não sabe por que ele tem que mudar, porque o pai dele fazia assim, o avô dele fazia assim, ele aprendeu desse jeito, então por que ele tem que mudar? Tá dando certo. Só que se você for em várias propriedades e perguntar, pô, você come, você dá pra sua família comer o que você produz, que tá cheio de produto? Ele vai falar, não, porque ele sabe que faz mal. Tem muito produtor que faz isso. William, vem falar oi aqui. Eu já te apresentei, falta só você falar oi. Oi, gente, tudo bem? Olá, William. É isso, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida? Assim, o seu curso de agroecologia, mas vocês podem trabalhar também com reflorestamento do local de agricultura? Ou... Muito legal, gostei. Sim. O nosso curso, o meu curso, né, ele é bem diverso. Dá para você trabalhar em várias coisas, assim, dá para você trabalhar... é basicamente o que uma pessoa, assim, que faz agronomia, só que a gente é voltado para essa parte natural e o pessoal da agronomia não é muito. Por isso que lá no campus o pessoal nem se olha na cara. Mas sim, a gente tem várias matérias que falam de reflorestamento, de árvores, de nativas, de exóticas, essas coisas. Então dá para trabalhar com reflorestamento sim, principalmente se for de reserva legal e de área de preservação permanente, né? Que é aquela parte da propriedade rural que o agricultor ele é obrigatório a ter uma parte de floresta. Aí o que acontece? Outra briga. Por quê? Porque ele fala assim, por que eu vou ter que pegar uma área que eu poderia estar produzindo e vou colocar árvores que não vão fazer nada para mim? Aí entra a utilização do eucalipto e do pinus, que dá para fazer madeira. Então ele vai ter um retorno financeiro com aquilo. É isso. Para tudo dar jeito, né? Mas espero que vocês tenham aproveitado a discussão no sentido de, tipo, olha como é interessante tudo que a gente veio conversando ao longo dessa desgraça de EAD. Desde aquela época que eu comecei falando sobre evolução, aí depois eu falei de fungos, aí depois eu comecei a falar de plantas. Ai, fungos, adoro fungos. De ecologia. Então notem que como eu poderia ter feito tudo isso que eu venho falando, eu poderia ter falado só sobre agroecologia. Ai, vou vir em todas as aulas agora. Fica à vontade para participar. Ô, Ana, quer falar uma parte mais técnica do seu curso aí? Quantos anos? Onde é? Então, são 5 anos. Se não fosse o EAD, eu estaria me formando no final desse ano, né? Mas estamos aí. São 5 anos. E o meu é em Araras, na UFSCar, que tem lá. Mas tem alguns outros lugares do Brasil. É que não é um curso muito conhecido, ele é relativamente novo. Relativamente novo. Então, tipo, não é uma coisa que tem em toda esquina, assim, que nem agronomia. Ainda bem que ninguém tá ouvindo isso. Mas, enfim, o que mais que eu posso falar? É integral, noturno? É integral, o meu. O meu é integral. Ele é integral.
Aí, Não, falei. então, aí tem aqueles. A gente aprende, nossa, a gente tem matéria variadas, assim. Tem de humanas, biológicas, tem agrárias. Por exemplo, esses dias, eu passei uma semana fazendo uma prova só de trator. Foi uma beleza. Mas, então, é uma coisa bem diferenciada. Tem uma matéria que é de economia, tem matéria que eu tive que aprender a calcular bolsa de valores, juros, assim, umas coisas assim que você leva para a vida. Tem sociologia, filosofia, tem história da agricultura, tem fitopatologia, ecologia, assim, microbiologia, tem coisas de reflorestamento, tem espécies nativas e exóticas, tem de horticultura, que é de vegetais, assim, tipo de horta. É bem legal, a gente fez o canteiro, morreu tudo. Aí na UFSCar tem... A UFSCar é a Federal de São Carlos, galera. Isso. Tem no estado de São Paulo também. Tem dormitório? Dormitório não, moradia estudantil? Tem. Tem auxílio estudantil, essas coisas? Tem, só que não é lá no campus, é no centro da cidade. Mas aí tem busão que leva. Da Esse faculdade? É. Eu acho que não tem, da faculdade. Ah, não. Faz parte da realidade. Só que tem ônibus que ali ela é na pista, né? A entrada dela. Tem uma entrada da Anhanguera e tem uma entrada dentro da cidade. Então, tem ônibus, dependendo do horário, assim, acho que é um horário sim e um horário não. Que ele entra dentro da faculdade, o circular da cidade. Aí ele vai até lá embaixo, que é o bloco C, ele fica lá embaixo, é longe. Aí, se você quiser morar em outra cidade que nem eu faço, você pode pegar o ônibus ali na pista, se não tiver medo. Ô, Ana, pra ir encerrando aí, quer falar um pouco do que você faz aí no sítio? Aquelas plantas que você colocou lá pra nitrificar o solo. Parece as ervas daninhas lá que você mostrou pra nós aquele dia. Pede pro William falar, então. Vocês não plantaram aí? Que planta aí? Que é isso? O quê? É um mato que vocês plantaram junto com a laranja aí que... Pelo menos Ô, William, que mato que o seu pai plantou junto com a laranja para nitrificar o solo? Eu tô brincando. Nem ele sabe o que é que você tá falando. Quem que fala isso? O Léo. Não, eu não plantou nenhum. Ah, ele tem um pouco. Mas tem semente só espalhada aqui de. Soja? Não soja. Tremosco. Né? Tremoço. Tremoço, sei lá. Deixa eu procurar o nome certo desse bagulho. O que você quer que eu fale? Não, só dá esse exemplo aí. Ele ajuda a nitrificar o solo, assim. É que assim, do tremoço, exatamente, eu não sei falar agora. Tem... Qual que é? Pera. Eu tava vendo isso aqui até agora. Ah, os risóbios. Os risóbios. Nas bactérias. Os risóbios são as bactérias. Nas leguminosas. Não sei se vocês sabem o que é leguminosa. Eu ia comentar na aula passada, mas eu acabei, não quis falar sobre isso. Mas os risóbios são aquelas bactérias, né, que elas participam do ciclo do nitrogênio, né, e justamente transformam o nitrogênio numa forma que o que acontece? É absorvida, né, pelas plantas, não é isso? Os risóbios, eles são bactérias presentes no solo. Aí, as leguminosas, para quem não sabe, são plantas que elas dão sementes num legume, tipo uma vagem. Aí você abre e tem várias sementinhas assim. São leguminosas essas plantas. O que acontece?
quando essas plantas são jovens, as bactérias elas entram no tecido da planta e elas criam tipo um machucado, entre aspas, nas raízes. E esses machucados, as bactérias vão se proliferando lá dentro, eles ficam tipo como se fossem nódulos nas raízes. Aí, o que acontece? Os rizóbios, eles ajudam a pegar o nitrogênio do solo para a planta. E, em troca, a planta dá para os rizóbios uma parte da produção dela de açúcar, que ela faz com a fotossíntese. Então, é uma relação simbiótica, um ajuda o outro. É isso. Então, essas plantas, elas podem, muitas vezes, ela já vem inoculada a semente para você plantar com os rizóbios. E aí, você planta. E aí, essa planta, ela consegue sobreviver num lugar que não tem tanto nitrogênio para ela. Mas os rizóbios, eles auxiliam a nitrificar, e aí quando essa planta morre e decompõe, esse nitrogênio que ela tinha, ele volta para o solo, então é um ciclo. É isso. Então percebam o rolê de um agroecólogo, que é entender todas essas essas pequenas coisas da natureza e conseguir usar tudo isso a nosso favor e do nosso bem e da natureza ao mesmo tempo. Então, para mim, eu acho que é uma das profissões mais nobres aí e que poderiam salvar o mundo se houvesse vontade do capital. Mas Não vou nem entrar nesse assunto. É isso. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida. Não sei se vocês gostaram aqui de me ouvir falando. Que eu sei que eu tenho voz de neném, de criança. Eu não sei explicar sem dar risada. Não sei ser uma pessoa séria. É isso. Bom, se ninguém quiser perguntar, eu vou encerrando a gravação aqui. Última chance. Bom, eu vou encerrando então. Ana, muito obrigado pela sua participação. De nada. Espero contar com mais presenças aí ao longo desse fim de carreira que está sendo a luta com o EAD, mas estamos firme e forte. Então, muito obrigado quem está assistindo depois. Um beijo no coração. Até mais, pessoal. Tchau.